O mês de fevereiro está chegando ao fim, estamos encerrando aqui, né? Estamos quase nos finalmente da energia que rege o mês de fevereiro, que é a energia 2. E hoje é um dia regido por uma energia 2, mas ela vem com 11. Então, 11 é aquela parte espiritual do reciclador de energias, é aquela parte que envolve as emoções, os sentimentos, as emoções e todo o combustível que nos movimenta, né? Então, o que acontece? Estamos vivendo novos tempos e esses novos tempos, eles trazem muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Quando nós falamos da energia 2, nós falamos da energia do feminino que habita em nós, que é uma energia mundo interno, uma energia que vem das mulheres do nosso sistema ancestral através da nossa mãe. É uma energia de diálogo, conversação, diplomacia, e é a energia que segura, que se relaciona com tudo, se relaciona inclusive com as conquistas que o masculino 1 faz, né? Porque não adianta você ter um masculino forte no mundo externo, uma atitude no mundo externo que é masculina, que a gente falou sobre isso ontem, e que é uma energia de conquista se o 2 não mantém. Então, o 2 ele é responsável pela abundância, porque é o 2 que mantém, preserva, se relaciona com tudo aquilo que o masculino nosso conquistou, né? Então, eu, enquanto masculino, conquisto, e enquanto feminino, eu me relaciono com aquilo que eu conquistei. Isso diz respeito a gente se relacionar com tudo o que nós conquistamos, não só no material, né? E o que nós conquistamos? Nós conquistamos muitas coisas materiais, sim, sem dúvida. Ao longo da vida, ao longo da nossa jornada espiritual, né? Que é mais longa que isso, é muito mais longa. Quantas vidas nós vivemos, não sabemos. Qual é a nossa idade espiritual, nós não sabemos. Mas ao longo do tempo a gente foi conquistando muitas coisas, né? E o que vieram vibrações que nos acompanham até hoje. Essas vibrações, elas se refletem em sentimentos, emoções, que é o combustível que nos movimenta aqui. Então, como nós nos movemos aqui? Conforme o combustível que temos dentro de nós. Se ele é um combustível bom ou não, depende da nossa evolução. Então, muitas vezes o meu combustível ele é de raiva, de rancor, de amargura. Então, é isso que eu vou transmitir. É dessa forma que o meu masculino 1 vai agir no mundo, certo? Se eu sou uma pessoa leve, que trabalha com o meu autoconhecimento, né? Que resolve os meus passivos emocionais. Então, se eu resolvo tudo isso, o que acontece? A minha energia vai ficando leve, eu vibro numa frequência elevada, atraio a abundância para a minha vida, né? Então, isso significa que eu estou me relacionando com aquilo que eu conquistei, que é um combustível. Então, esse combustível, ele é repleto de sentimentos e emoções negativas. Estamos vivendo um momento onde tudo tem uma explicação psicológica, né? Então, o comportamento de um indivíduo, ele está sendo rotulado. Então, ou é narcisista, ou é esquizofrênico, ou é psicopata, ou é sociopata, ou é sei lá, o número de títulos, de rótulos, ou é depressivo, né? Ou é estressado, né? Então, existem inúmeros rótulos que estão colocados, tá? É claro que é importante, perdão, é caixa de câmbio isso, desse veículo aqui, né? Então, veja, é importante que a gente olhe para isso por uma perspectiva ampliada. É muito importante que tenhamos aí terapeutas, psicólogos, psiquiatras, né? Que analisam isso a fundo, que fazem exames. Isso é muito importante, porque às vezes conquistamos tantos processos negativos, tantas emoções, tanto combustível negativo,
que às vezes nos prejudicamos e prejudicamos o outro. Então é importante, de repente, você ter que se medicar, ter que fazer um tratamento, se medicar, porque o medicamento ele meio que coloca em você uma camisa de forças, né? Mas é importante você olhar para isso, porque não adianta você colocar uma camisa de forças e não resolver o que é que está acontecendo. Então, quando você toma um remédio, um medicamento, você não vai se machucar. Porém, você também vai se acomodar, você vai ficar dopado e não vai olhar para isso. E quando nós nascemos, nós trazemos um programa de vida. E nós criamos as nossas doenças, nós criamos tudo o que nós precisamos para a nossa evolução. Então, eu criei que eu nessa vida, de repente, terei um problema psicológico, psiquiátrico, para que eu olhe para isso, para que eu processe isso, para que eu purifique isso. Só que se eu tomo um remédio simplesmente e não olho para isso, eu não curo. Então, o ideal é fazer um tratamento psicológico, terapêutico, psiquiátrico, sim. Dependendo da gravidade, você precisa de um medicamento. Mas é importante que tenha um autoconhecimento para que você trabalhe aquilo que você veio trabalhar. Porque senão você vai passar uma vida tomando remédio, gastando com remédio e não vai resolver aquilo que você veio resolver. E aí na próxima vida você volta pior. Porque se hoje você tem o domínio do teu corpo, hoje você consegue se relacionar. E o que é se relacionar? É olhar para você e entender que você tem falhas, que você tem alguns conteúdos internos que são prejudiciais, mas que hoje você tem domínio sobre isso. Que hoje você reconhece, olha, eu não estou me sentindo bem, eu sinto uma raiva, eu sinto uma energia explosiva, eu sinto uma energia implosiva, eu tenho um comportamento antissocial, eu não consigo fazer certas coisas, eu vou olhar para isso e vou procurar ajuda. Então, enquanto eu tenho domínio do meu corpo físico, eu venho em condições de olhar para isso e resolver. Agora, se eu desperto para isso e não tomo uma providência, o que acontece? A probabilidade de eu vir numa outra existência sem domínio do meu corpo é muito grande. Porque aí eu serei tratado de outra forma, entende? Então, enquanto você tem condições de olhar para isso, preste atenção. Então, vá sim, faça uma terapia, mas não aceite rótulos, não aceite qualquer rótulo. Por quê? Porque diagnósticos psiquiátricos nem sempre são conclusivos. Você está lidando com questões subjetivas. Muitas vezes existem exames, muitas vezes existem comprovações, sim, então alguns cuidados precisam ser tomados, mas o tratamento tem que ser feito de uma forma holística, através do autoconhecimento também, certo? Para que lentamente o médico vá tirando os seus medicamentos, conforme ele sentir que você melhorou, tá? Mas não há como você melhorar com um remédio psiquiátrico se você não tiver um tratamento holístico e de autoconhecimento. Quer dizer, você toma um remédio, não é como uma dor no estômago. Você tem uma bactéria no estômago, você faz um tratamento com o remédio, vai tirar essa bactéria, acabou. Quando você fala de questões psicológicas e psiquiátricas, medicamento não cura você, ele bloqueia você, ele bota em você uma camisa de forças. Então você precisa olhar para isso, porque quando você olha para isso, você pode curar ou amenizar, depende do teu comprometimento e do teu merecimento. Só que você vai liberar os teus descendentes, porque quando você chega num psiquiatra, ele pergunta para você, você tem casos na família, entende? Então por quê? Porque isso é hereditário, é uma herança. O que é uma herança? Herança de saúde. Que herança mais ruim, né? Mas é uma herança para que quem esteja desperto olhe para isso e cure. E essa cura acontece de dentro para fora. Você tem a cura, mas você tem que buscar o autoconhecimento. E muitas vezes a gente se depara hoje com pessoas que não tomam decisões através do 1, que não se relacionam com as suas questões através do 2, e tudo é passado à mão. Então os valores estão se invertendo. Então uma pessoa, de repente, ela tem preguiça de tomar uma decisão, ela não toma, e aí, ai, coitadinho, ai, porque ele passou por isso na infância, ai, porque ele passou por aquilo na infância. Note, sempre a vida, a história da humanidade
sempre. Todo mundo que nasce tem problemas, faz parte da nossa evolução. Todo mundo tem desafios. Ninguém nesse planeta nasceu sem ter um problema. Quem não tem, encontra um. Então, sempre na história da humanidade, nós fazemos emergir os nossos problemas, aqueles que nós escolhemos trazer, para olhar para eles. Só que se vem um, passa a mão na tua cabeça, resolve para você, você não vai resolver. Então, preste atenção, se você está conseguindo se entender com os seus desafios. Estamos trabalhando o mês das relações. Então tá, você está vivendo uma relação, casal, né? Ou uma sociedade. E você só olha o defeito do outro, você não olha o seu. Você não percebe o que está acontecendo com você. Você não olha para isso. E aí você não se posiciona. Nada vai acontecer. O que acontecia antigamente? Quando nós não tínhamos esses tratamentos, né? Quando você fugia do hospital psiquiátrico, porque você sabia que lá seria choque, né? Ia piorar, não ia melhorar em nada. Mas o que acontece? Antigamente, nós não tínhamos tanta paparicação, tantas desculpas, tantos valores invertidos. Então, uma pessoa, ela tinha um comportamento do que é certo e o que é errado. Todo mundo tem dentro de si o que é certo e o que é errado. Então, veja, qual o seu lugar e a sua função na ordem da hierarquia? Qual o seu lugar? Então, se você tem um compromisso, se você assumiu alguma coisa para você, honre o teu compromisso. Não se esconda atrás dos outros. Não bote a culpa no outro. Hoje a gente terceiriza as nossas responsabilidades. Tudo é culpa do outro. Tudo que acontece comigo é culpa do meu pai, da minha mãe. Meu pai e minha mãe já me puseram no mundo. Então veja, olhar para isso. Então se você tem um relacionamento e você precisa tomar uma decisão, enfrente. Tenha coragem. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Porque eu fiz coisa errada e eu não tenho coragem. Eu preciso ficar nesse lugar quietinho porque ela sabe que vai ter dó de mim, ou ele sabe que vai ter dó de mim. E aí o que acontece? Vai passar por cima e a gente vai tocando e assim vai e eu não resolvo. Então é isso que a gente está vivendo hoje. As pessoas terceirizam responsabilidades e não se responsabilizam pelos seus processos. Então muitas pessoas que estão sendo diagnosticadas com problemas, na verdade, elas estão passando por falta de vergonha na cara. Falta de se posicionar e assumir as responsabilidades pelas suas ações. Porque na hora de fazer a coisa errada, ninguém está doente. É claro que eu não estou falando de casos graves, de casos realmente diagnosticados, tá? Eu estou falando de pessoas que se escondem atrás de protetores. É por isso que você vê hoje muitos marmanjos morando ainda com os pais. É por isso. Por quê? Porque desde cedo a responsabilidade teria que ser dada. Desde cedo você fez, você colhe, porque estamos num ano regido por uma energia 8 e é o ano da verdade, a verdade de todo mundo está aparecendo. Quantas pessoas imaturas você encontra por aí com 50, 60 anos, que não se responsabilizam pelas suas escolhas? Então, o que está faltando é você realmente fazer um diagnóstico você e observar, eu estou com medo de fazer alguma coisa, eu estou me escondendo do quê? O que é que está me faltando? Então eu tomo um remédio, então pronto, já me rotularam, que bom que me rotularam, que agora descobriram que eu tenho esse problema. Então agora eu vou tomar um remédio e eu me escondo e não faço mais nada. É isso que está acontecendo com muita gente. Por isso que está crescendo tanto a área da medicina psicológica, entendeu? Por isso que está crescendo tanto o número de pessoas doentes mentais. Doentes mentais, presta atenção, porque criam coisas na cabeça que não existem. Então, assuma o controle da sua vida. Assuma, resolva aquilo que você criou. Resolva aquilo que você veio resolver.
assuma as responsabilidades. E quando você não der conta, procure um profissional. Nem que seja um psiquiatra, tá? Mas procure ajuda. Mas aquilo que é para você, se relacione com isso.